Fala aí, rapaziada, tudo certo? Após a decisão de manter o Wesley Carvalho como auxiliar permanente do clube, o Atlético Paranaense já tem alguns nomes para ser o treinador da equipe em 2024. Mas afinal, quem são eles? Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O nome de Jorge Almiron veio à tona no Atlético após a Libertadores. Ele era o treinador do Boca, que foi vice-campeão. Àquela altura, perdeu para o Fluminense no Maracanã. Inclusive, logo após a final, ele pediu demissão lá da equipe argentina. Ele é um argentino de 52 anos. Teve o seu melhor trabalho no Lanús, na própria Argentina, né? Ele ficou de 2015 a 2017, foi campeão argentino, campeão da Copa Bicentenário e também da Supercopa Argentina. Além disso, foi vice-campeão da Libertadores, seu segundo vice-campeonato, em 2017, quando naquela altura o Lanús perdeu para o Grêmio de Renato Gaúcho. Passou por várias equipes, dentre elas Atlético Nacional da Colômbia, Al-Shabaab da Arábia Saudita e Elche da Espanha. Inclusive recentemente, né? Ele tem cerca de 49% de aproveitamento como treinador, contando todas as equipes, e seu estilo de jogo é muito camaleão. O que é ser um treinador camaleão? Ele vai se adaptando com base no que as características dos jogadores podem entregar. Por exemplo, no Boca Juniors, o seu último trabalho mais recente, ele tinha uma equipe de um jogo muito direto, muita bola longa, atuava com dois centroavantes mais enfiados, em alguns momentos atuava com as linhas de marcação bem baixas, era um jogo muito, mas muito físico, com muitos cruzamentos e que abusava do poder de marcação e das transições ofensivas. Domenech Torrent, um nome que foi veiculado, inclusive recebeu proposta do Furacão em 2020, volta a ser pauta dentro do clube. Inclusive se reuniu com a diretoria do Atlético recentemente. Espanhol de 61 anos, aqui no Brasil trabalhou no Flamengo, tá? Ele que não tem nenhum título na carreira, mas fez parte, né, durante um certo tempo do título brasileiro do Flamengo de 2020, que terminou a temporada com o Rogério Ceni, né? O Domenech Torrent durante muito tempo foi auxiliar do Pep Guardiola, inclusive no Manchester City, mas já há alguns anos é treinador efetivo de futebol. Logo após esse cargo de auxiliar, ele trabalhou no New York City dos Estados Unidos, no próprio Flamengo aqui no Brasil, que a gente já citou, e também no Galatasaray lá da Turquia. Ele estava sem clube, ele na verdade está sem clube desde que foi demitido lá da equipe turca em junho deste ano. Ele tem cerca de 56% de aproveitamento, contando todas as equipes que ele treinou, como um treinador efetivo de fato. Ele tem como ideia de jogo o jogo de posição, né? Uma cultura tática, e é um estilo de jogo bem influenciado, bem baseado no que o Pep Guardiola pensa sobre futebol. Aqui no Brasil tem uma equipe que bebe muito dessa fonte do jogo de posição, que é o Red Bull Bragantino do Pedro Caixinha, que inclusive fez uma excelente campanha nesse campeonato brasileiro, e o Domenech Torrent pensa futebol dessa forma. Outro cara que também foi auxiliar de Pep Guardiola é o Juan Manuel Lillo, mais conhecido como Juan Malillo, um espanhol de 58 anos que foi procurado pelo Furacão após a saída de Paulo Turra. O Lillo é um cara com uma carreira extensa no futebol, trabalha com o esporte desde 1980 e treinou um time principal, inclusive aos 29 anos. O Lillo também não tem nenhum título na carreira, mas as suas ideias de jogo influenciaram inclusive o Juan Carlos Osório, um treinador colombiano que treinou o São Paulo, fez uma campanha muito boa na Copa do Mundo com a seleção mexicana, e também Maurício Pochettino, técnico argentino que já treinou Tottenham, PSG e hoje é treinador do Chelsea. O Lillo tem uma identificação muito forte não só com o Pep Guardiola, quando o conheceu
ainda quando o Guardiola era jogador do Barcelona e o Lillo era treinador do Real Oviedo, uma equipe modesta lá da Espanha. E àquela altura, o Pep Guardiola gostou bastante, apesar de ter vencido o jogo, da forma como o Real Oviedo atuou, como jogou em campo, e a partir disso ele criou uma relação muito boa, muito forte com o Lillo, né? Inclusive viraram amigos. O Lillo foi auxiliar do Guardiola de 2020 a 2022 e nesse momento também está na comissão técnica do Manchester City, também é auxiliar do Guardiola, após ter saído durante um ano para treinar o Al Sadd do Catar. Outras equipes também que ele treinou, como Real Sociedad da Espanha, Atlético Nacional e Milionários da Colômbia, treinou também o Vissel Kobe do Japão. Foi um cara também que foi parceiro de Jorge Sampaoli na seleção chilena, quando o Sampaoli era o treinador, que conquistou o título da Copa América em 2015. O Juanma Lillo era coordenador das categorias de base, então fazia parte do planejamento dessa transição de atletas que atuavam nas categorias de base da seleção chilena e que poderiam inclusive ser chamados para a seleção principal. Ele tem cerca de 47% de aproveitamento como treinador, contando todas as equipes que ele foi, de fato, um treinador principal. E aí, rapaziada, esses são os 3 nomes que estão na mesa do Petralha para ser o novo técnico do Furacão em 2024. E aí, qual que te agrada mais? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.